Esqueci de gravar a aula de vocês ontem, acredita? De Química junto com a professora Suzana. Esqueci completamente, me empolguei na hora que a gente começou e esqueci de gravar. Então já vou pôr para gravar já antes que eu esqueça. Jovenzinhos, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E galera, nós vamos começar a estudar uma parte da física que eu acho linda, é a parte que eu mais gosto de estudar, que é a eletricidade. A gente fala um pouquinho de eletrostática, vai falar um pouquinho de eletrodinâmica, um pouquinho de magnetismo e de eletromagnetismo. O eletromagnetismo, jovens, eu acho que é a parte mais fascinante de todas, porque vai estar muito ligado ao nosso dia a dia. Geração de energia elétrica, geração de energia num motor, a questão de um dínamo nas bicicletas que você pode usar ou em outros equipamentos, questão de transformação de energia, questão de indução magnética, que nós temos hoje, fogão de indução, forno de indução, enfim, todo esse princípio que a gente vai começar a estudar. É fascinante, jovens, é apaixonante, é lindo, mas vamos por partes. Primeiro a gente começa com a parte básica, que é a eletrostática. É uma escadinha que você tem que ir seguindo de conceitos para conseguir entender o que vem lá na frente, tá bom? Então, os vídeos que eu mostrei para vocês hoje, jovens, eu indiquei para vocês na primeira aula assistirem, eles eram sobre todos esses conceitos básicos, né? Definir a questão de carga elétrica, definir com vocês relação de processos de eletrização, lei da quantização, o que mais que ele abordou com vocês lá? Os processos de eletrização que são muito importantes, atrito, contato, indução, são eles que vão dar suporte para que a gente entenda depois questão de movimentação de carga elétrica. E antes de começar a falar os conceitos que eu deixei para eu trabalhar com vocês, que é força elétrica e campo elétrico, eu quero dar uma retomada geral nesses conceitos com vocês, uma rápida pincelada, tá bom? Então, vou compartilhar a minha tela com vocês, jovens. Aqui. Aí eu vou fechar minha câmera para não ficar aparecendo com a cara feia aqui. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, jovenzinhos, sobre eletrostática. Vamos pegar a canetinha mais grossa aqui. Jovens, o que a eletrostática vai estudar? É as cargas que estão paradas, beleza? Então, para a gente começar a estudar as cargas, a gente vai ter que lembrar aí o conceito que nós vimos lá em Química, no comecinho do ano, quando nós ainda estávamos na aula presencial, jovens. Vamos pensar aqui, ó, o núcleo de um átomo. Quem que fica no núcleo do átomo, jovens? Vocês já sabem que são os prótons e os nêutrons. E em volta desse núcleo, a gente sabe que existe a eletrosfera. E na eletrosfera nós temos os elétrons que estão orbitando esse sistema. Então, nós temos aqui, nessas órbitas, os elétrons. Beleza? Eu não consigo fazer mais voltinhas aqui, mas é isso que a gente tem, né? Elétrons na eletrosfera, prótons e nêutrons no núcleo. Nós lembramos, jovenzinhos, que os elétrons têm uma carga negativa, que os prótons têm uma carga positiva e os nêutrons têm carga zero, né? Ele é neutro, como o próprio nome sugere, certo? Então, prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons em volta aí na eletrosfera, tá bom? Jovens, a tendência natural do átomo é o quê? Ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se ele tem um próton, a tendência é que ele tenha um elétron. Se ele tem dois prótons, dois elétrons e assim por diante. Porém, existem alguns processos, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, os processos de eletrização, que permitem com que esse átomo fique com mais ou menos elétrons que prótons. E aí esse átomo fica eletrizado. E aí, como é que eu faço para determinar essa carga desse átomo, jovenzinhos? Nós vamos ter uma lei para isso, jovens, que é chamada lei da quantização.
O que vai dizer a lei da quantização? O seguinte, que a carga total de um corpo, que a gente representa pela letra Q, é o número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu, vezes a carga do elétron. Eu vou até deixar grifadinha essa lei aqui, porque ela é bastante importante. Ó. Lei da quantização. Vamos fazer uma legendinha aqui embaixo ó, do que significa cada coisa. Q é a carga, N, jovenzinhos, é o número de elétrons, e E é a carga do elétron. Alguém lembra aí qual que é a carga do elétron, jovenzinhos, para me falar? Quem lembrar pode usar o microfone para falar ou pode mandar pelo chat. É 1,6... alguma coisa, não lembro. É 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Boa, jovem, muito boa. Só que tem um detalhe, jovens. Esse valor aqui que eu passei para vocês, que eu estou colocando na caixinha e tudo mais, ele é um módulo, tá? Eu estou desprezando o sinal negativo. Estou pensando só no valor numérico dessa carga, tá bom? Então, o elétron tem em módulo a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Tá bom? Essa é a carga do elétron. Então, sempre, jovenzinhos, É o Coulomb, senhor. pode falar. Quanto que é um Coulomb? O Coulomb, na verdade, o Coulomb, ele não é uma unidade do sistema internacional. Ele é uma unidade derivada, não é uma fundamental, perdão, ele é uma unidade derivada. Como a gente vai definir o Coulomb, Pedro? É o seguinte, deixa eu ver, 1 ampere, carga por Coulomb por segundo. Quando a gente vai pegar o Coulomb, a gente vai ter ele a partir da unidade de corrente elétrica, que é o ampere, que vai ser Coulomb por segundo. Então, se eu quero saber o que é o Coulomb, eu vou fazer ampere vezes segundo. Por definição, Coulomb vai ser ampere vezes segundo. A corrente elétrica, ela faz parte da eletrodinâmica, que é o nosso próximo assunto. E ela vai estar associada ao movimento de cargas, ou seja, a quantidade de carga elétrica que está passando por um corpo num certo intervalo de tempo, tá bom? Então, foi uma medida obtida experimentalmente e que foi padronizada com esse nome Coulomb, beleza? Então, se vocês pesquisarem aí na página 117, ele traz bem no comecinho, aliás, no primeiro parágrafo do tópico carga elementar E, ele vai falar um pouquinho sobre a carga elétrica e vai falar dessa padronização que foi feita com a unidade Coulomb em homenagem a Charles Augustin Coulomb, que foi o cara que fez a descoberta da carga do elétron, tá bom? Então, em homenagem a ele, essa carga que foi mensurada através de experimentos recebeu a unidade Coulomb, tá bom? Mas no sistema internacional, a unidade básica é o ampere. E aí o Coulomb vai ser definido a partir do ampere. É ampere vezes segundo, ou seja, corrente elétrica vezes tempo. Isso vai ser carga elétrica, tá bom? Apesar de aqui nós estamos pensando numa carga que não está num movimento ordenado, para a gente caracterizar uma corrente elétrica e aí poder definir, né, uma carga. Apesar de não ter essa carga nesse movimento ordenado, a gente ainda assim vai pensar nessa carga com a unidade Coulomb, tá bom? Então a definição é essa daqui, mas mesmo não tendo corrente nesse sistema, a gente pode usar essa definição sem problema, beleza? Mas quando a gente for falar de corrente elétrica, a gente vai retomar essa definição de Coulomb, ampere e segundo. Por exemplo, Pedro, quando eu vou falar de metro, né, o que é um metro? Qual que é essa? Por que um metro é um metro? Então, até anos atrás, tinha uma barra que tinha um tamanho padrão que ficava no museu de pesos e medidas, e lá ele tinha a barra padrão que tinha um comprimento de 1 metro. Hoje, como essa barra, com o tempo, ela oxida, ela pode ir mudando o comprimento dela de acordo com a temperatura do lugar e tudo mais, foi padronizado o metro com outra
relação, que é um cálculo que você faz da distância que a luz percorre num certo intervalo de tempo, tá Ô, bom? louco, professor. Exatamente. Mas o Coulomb também ele vai ser uma definição. Então, através de experimentos, percebeu-se que o elétron tinha uma carga. E aí foi quantizada essa carga e foi dada como unidade o nome Coulomb, em homenagem ao cientista que fez esses estudos de carga elétrica. Tá bom? Então, geralmente, essas unidades mais fundamentais, elas têm um padrão que foi adotado inicialmente, e daí, a partir daí a gente continua usando sempre esse mesmo padrão. Fechou? Agora, jovens, pense o seguinte. Eu falei para vocês, né, que tem os prótons no núcleo, os elétrons na eletrosfera. O que acontece quando eu aproximo prótons e elétrons, prótons e prótons, elétrons e elétrons? Eles podem se atrair ou eles podem se repelir. E existe uma lei para isso, jovenzinhos, chamada de lei de Dufay. O que diz a lei de Dufay? É bem simples, jovens. Cargas que têm mesmo sinal, elas se repelem. Então, carga positiva com positiva repele, carga negativa com carga negativa repele. Agora, cargas de sinais diferentes se atraem. Carga positiva é atraída por carga negativa e vice-versa. Então, essa relação, né, da atração e repulsão de cargas é conhecida como lei de Dufay. Beleza? Até aqui, jovenzinhos, questionem e perguntem. Vai lá. Deixa eu ver o chat aqui. Nada aqui. Suave. Então, a gente vai fazer junto, jovenzinhos, os exercícios... Aliás, o exercício 1 da página 118, as letras A, B e C. É para a gente treinar o uso dessa equaçãozinha aqui, ó, da lei da quantização, tá bom? Vamos lá, vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Que página, professor? Página 118. Vou colocar aqui, ó. Página 118. Diz assim o enunciado, ó. Calcule os módulos das cargas elétricas e determine, para cada caso, se essas cargas são positivas ou negativas. Então, letra A, ele diz o seguinte, ó. Corpo com 9 elétrons e 5 prótons. Jovens, a carga desse corpo vai estar associada às cargas em excesso. Então, se ele tem 9 elétrons e 5 prótons, qual é a carga que ele tem em excesso? É a carga de 4 elétrons, né? Então, ele tem, ó, 4 elétrons em excesso. Então, como que eu calculo a carga desse corpo? A carga total vai ser o número de elétrons vezes a carga do elétron. O número de elétrons em excesso, 4. Carga do elétron, caso você não lembre, jovenzinhos, em módulo, é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá bom? Então, multiplico pela carga do elétron aqui, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19. Jovens, 4 vezes 1,6, 6,4, repete a base 10, unidade de medida, Coulomb. Então, 6,4 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse é o módulo da carga, né? Mas ele quer saber também se essa carga é positiva ou negativa. Pensem comigo, jovens. Se ele tem excesso de elétrons, é carga positiva ou é carga negativa? Negativo. Exatamente, ele tem excesso de elétrons, então ele tem excesso de carga negativa. Por que isso, jovens? Sempre quem passa de um corpo para o outro são os elétrons. Ó. Você tem lá no núcleo prótons e nêutrons e aqui na eletrosfera os elétrons. Para você tirar um próton daqui, você tem que vir aqui quebrar o núcleo. Então você vai ter uma reação nuclear. Você pode até fazer isso no laboratório, mas no nosso dia a dia isso não acontece. Então é mais fácil você arrancar o elétron.
Então, no nosso dia a dia, sempre quem passa de um corpo para outro são os elétrons. Então, ou você tem um excesso de elétrons, ou você tem um excesso de prótons, mas sempre porque o corpo ganhou ou perdeu elétrons. Isso vai ficar mais claro agora na letra B, quer ver? Ó? Ele diz o seguinte: corpo com 12 elétrons e 25 prótons. Então, quem que ele tem a mais? Prótons. Quantos prótons ele tem a mais? 13. Então, ele tem aqui, ó, 13 prótons em excesso. Por que ele tem 13 prótons em excesso? Porque ele ganhou 13 prótons? Não, porque ele perdeu 13 elétrons. Sempre um corpo ganha ou perde elétrons. Esse aqui, ó, tinha ganhado 4 elétrons. Esse aqui perdeu 13 elétrons e ficou com um excesso de 13 prótons. Então, a carga desse corpo é o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu, vezes a carga do elétron. Nesse caso, ele perdeu 13 elétrons. E a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. 13 vezes 1,6, jovenzinhos, vai ser 20,8. Então, a carga desse corpo é de 20,8. Repete a potência de 10 coulomb. 20,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. E agora, Professor, pode falar. eu não estou entendendo agora. O N é o número de elétrons. Isso. E por que você colocou 13? Porque se esse corpo tem 13 prótons em excesso, é porque ele perdeu 13 elétrons. O prótons é sempre o mesmo, né? Isso, o número vai acabar sendo o mesmo. O excesso de prótons é igual ao número de elétrons que o corpo perdeu. Ah, tá. Então sempre o elétron que vai perder, né? Nunca o próton que vai ter em excesso. Exatamente, é sempre o elétron que passa de um átomo para o outro, de um corpo para o outro. Ah, beleza. Só que daí, nesse caso, como ele tem um excesso de prótons, Vai ser positivo. exatamente, a carga no final ela vai ser Beleza. positiva. E, por último, letra C. Na C, nossa senhora, é um corpo com 347 elétrons e 272 prótons. Então, a gente já sabe que ele tem prótons a menos que elétrons. Então, os elétrons estão em excesso. Quantos elétrons a mais nós temos? Então, vai ser 347 menos 272. 75 jovens elétrons a mais. Então, ele tem 75 elétrons em excesso. Então, a carga desse corpo vai ser o número de elétrons vezes a carga do elétron. Então, é 75 elétrons que ele tem em excesso, vezes a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. 75. Dá 120, eu acho. Isso aí, jovem, muito bem. 120, repete a base 10, e a potência. 120 vezes 10 a menos 19 coulomb. E agora, de novo, como ele tem elétrons em excesso, é uma carga negativa. Então, prótons em excesso, carga positiva. Elétrons em excesso, carga negativa. Agora, tome cuidado. Não é porque eu tenho prótons em excesso que o corpo ganhou prótons. Não, isso não acontece. Se ele tem prótons em excesso, é porque ele perdeu elétrons, perdeu cargas negativas, ficou com excesso de prótons, ficou com carga positiva. Sempre esse é o raciocínio que a gente usa, de um corpo ganhando ou perdendo elétrons. Beleza? Com os senhores, jovenzinhos, podem questionar. Vai lá. Fechou. Pode ir. Legal. Então, nós fechamos essa parte, jovenzinhos, de
lei da quantização. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os processos de eletrização, jovens. Processos de eletrização. São 3. Eu vou abrir a câmera aqui, interromper o compartilhamento um pouquinho. São 3. Nós podemos ter eletrização por atrito, contato e indução. E a mais comum no nosso dia a dia é a eletrização por atrito, tá bom? Então é essa que a gente vai pensar um pouquinho aqui e vai conversar. Jovens, você já deve ter levado choque quando encostou num carro, por exemplo, ou na escada rolante. Por que que isso acontece? Porque o carro estava em atrito com o ar, então ele acaba ficando eletrizado. A escada rolante tem aquela borracha que fica em atrito com a parte metálica, fica eletrizada. E a hora que você encosta, você faz o papel de fio terra, a carga passa pelo seu corpo, você leva um choquinho, tá bom? Então tudo isso devido ao atrito. Quando você levanta de manhã, lá pleno, bonito, maravilhoso, lava o rostinho, vai pentear o cabelo. Passa o pente para cá, passa o pente para lá. Quando você termina de pentear o cabelo, tá desse tamanho. Olha lá, eita lasqueira. O que você faz? Vai lá com o creme antifrizz, passa o creme nas madeixas e fica o cabelinho todo escorridinho. Não fica Nas mais madeixas. Oi? Cabeleleila, Leila. Cabeleleila, Leila. Cabelo, unha e cabelo. Jovenzinhos, por que que isso acontece? Quando você passa o pente no cabelo, você está atritando o cabelo com o pente. E aí, por atrito, um perde elétrons e o outro ganha elétrons. Eu não sofro muito nisso com o cabelo, eu sofro nisso com a barba. Eu passo o pente na barba, a barba fica... Aí eu tenho o óleozinho que eu tenho, passo o óleozinho, ó, diminui. Por que que isso acontece, jovens? Existe algo chamado de eletronegatividade. Alguns materiais têm a tendência a atrair elétrons, outros têm a tendência a perder elétrons. Lembram quando nós estudamos as ligações químicas? Que tinham alguns átomos que perdiam elétrons para outros e alguns que ganhavam? É essa tendência que eu estou falando, de perder ou ganhar elétrons. Então, quando eu atrito corpos com tendências de perder e ganhar elétrons diferentes, um cede elétrons para o outro. E aí os corpos ficam eletrizados. Então, pensa, cada fiozinho de barba ficando eletrizado, ela se repele, porque as cargas são iguais. Por isso que o cabelo fica armado. Quando você vem com o creme antifrizz, você umedece o cabelo, umedece o ar que está em volta. E o ar úmido ele é um bom condutor elétrico. Então, você perde essas cargas em excesso para o ambiente. E aí, ficando o cabelo neutro, o volume diminui. Beleza? Essa é a ideia. Se você usa, por exemplo, uma roupa o dia inteiro, dependendo da malha, usa. Quando você vai tirar ela no final do dia, você escuta alguns estralinhos. Eletrização por atrito. Você se atritou durante todo o dia com a roupa. E quando você tira a roupa, os elétrons que foram trocados entre o seu corpo e a camiseta voltam para a posição natural deles, e aí quando eles fazem isso, eles perdem energia na forma de som, que são os estralinhos que você escuta. Então, o atrito é o processo de eletrização mais comum no nosso dia a dia. Existe o contato, a indução? Existem, mas eles não são tão comuns. Eles acabam acontecendo mais em laboratório, em estudos dirigidos, com alguns objetivos bem específicos. Naturalmente, o atrito é o mais comum de acontecer. Beleza? Então, com a eletrização por atrito, eu consigo deixar os corpos com excesso de prótons ou com excesso de elétrons, depende de qual material foi atritado nesse sistema. E aí, se eu deixo os corpos carregados, jovens, eles podem se atrair ou se repelir. Pela lei de Dufay, eu mostrei para vocês agora há pouco que as cargas iguais se repelem e as cargas diferentes se atraem. E como é que eu calculo essa intensidade de atração e de repulsão? É isso que a gente vai ver agora, beleza? Quem quiser acompanhar comigo, página 124, jovenzinhos. Por que eu não coloquei lei de Coulomb e campo elétrico nos vídeos para vocês assistirem também, jovens? Porque lei de Coulomb e campo elétrico já é um pouco mais sofisticado e geralmente os professores nas videoaulas aprofundam muito o assunto, já como se fosse aula para o ensino médio. E a nossa abordagem aqui, ela é de um primeiro contato, para você entender o que é essa força, entender o que é esse campo, para daí sim lá no ensino médio a gente começar a aprofundar. Por isso que eu não passei nenhum vídeo.
Então, se você depois for assistir algum vídeo, pesquisar aí nos canais que a gente acaba assistindo com mais frequência, você encontra aulas sobre esse assunto, só que vai muito além do que a gente aborda aqui no 9º ano. Então, não se assuste se você fizer alguma pesquisa de videoaula desses assuntos e tiver um monte de coisa que eu não falei aqui, porque elas são lá do ensino médio mesmo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela de novo. Então, a lei de Coulomb, jovenzinhos, também é conhecida como força elétrica. Então, pense o seguinte, eu tenho aqui ó, duas esferas e elas estão carregadas. Ó. Essa aqui está com uma carga positiva de 10 Coulomb e essa aqui está com uma carga negativa de 5 Coulomb, tá bom? Jovens, cargas de sinais diferentes. A força entre elas vai ser atrativa ou repulsiva? Atrativa. A carga negativa puxa a carga positiva em direção a ela e a carga positiva puxa a carga negativa também na direção dela. E aí, como é que eu calculo essa intensidade de força? Essa força, jovens, eu vou chamar de FE, que é a força elétrica, vai depender do quê? Primeiro, da distância que separa essas duas cargas. Então, essa distância aqui, ó, de separação das cargas influencia. Quanto mais longe essas cargas estiverem, vamos supor que eu posso puxar essa carga negativa mais para a direita. Elas vão se afastando. Quanto mais longe elas ficam, menor vai ser a intensidade dessa força elétrica. Se eu aumento o valor da carga, vamos supor que aqui vai de 10 para 100 Coulomb e aqui vai de 5 para 50 Coulomb. Eu aumentei a carga, necessariamente a intensidade da força também aumenta. Então, a força é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Como que eu organizo isso numa equação, jovens? Eu vou ter aqui o produto do módulo das cargas. Como assim do módulo, professor? Não me importa o sinal da carga para calcular a intensidade da força. O sinal é importante para eu saber se a força é atrativa ou repulsiva, mas não a intensidade da força, por isso que eu pego só o módulo. A distância que separa as duas cargas, ela vem aqui, ó, no denominador. E ela é ao quadrado, jovenzinhos, ou seja, se você aumenta um pouquinho o valor da distância, como ela está ao quadrado, diminui muito o valor dessa força. Então, quanto mais perto, maior a intensidade dessa força. Quando você vai diminuindo, quando você vai aumentando a distância, diminui muito a intensidade da força. E aí, jovens, essas duas cargas, elas estão em algum lugar, certo? Então, vamos supor que em volta dessas cargas aqui nós tenhamos ar, beleza? Então, nós temos ar aqui, ó, que está ficando meio azulzinho aqui. É ar que nós temos em volta dessas cargas, beleza? Mas eu posso tirar essas cargas do ar, jovens, e mergulhar as duas na água. Eu posso tirar da água e mergulhar as duas na glicerina, no álcool, enfim, qualquer meio. E à medida que esses meios vão se tornando cada vez mais viscosos, menor é a intensidade da força. Então, o meio onde a carga se encontra influencia nessa força. Na maioria dos casos, jovens, as cargas estão no ar, tá bom? Por que eu vou pegar a carga, colocar ela na água para poder avaliar o que está acontecendo? Posso fazer? Posso. Mas é mais fácil fazer isso no ar do que na água, tá bom? Então, normalmente, as cargas estão no ar. Então, como o meio que elas se encontram influencia, existe aqui uma constante chamada de K. E essa constante chamada de K, ela está associada justamente ao meio em que a carga se encontra.
Então, essa equaçãozinha aqui, jovens, eu já vou fazer uma legendinha dela, tá? É a equaçãozinha da força elétrica. E é essa equaçãozinha aqui que é conhecida como lei de Coulomb. Que é como está o nome aí no livro de vocês, lei de Coulomb. Beleza? Vamos fazer uma legendinha aqui então, ó. F vai ser a força, que a gente já viu que é carga elétrica. D é a distância entre as cargas. E K está associado, vou chamar assim, associado ao meio onde as cargas estão. Tem um nome, tá? O K, jovens, ele é uma constante de permeabilidade. Mas a gente não precisa saber esse nome agora, tá bom? Só precisa saber o quê? Que o meio onde a carga está influencia na força. Então, esse K tá para mostrar ali na equação para a gente que o meio influencia na intensidade da força, tá bom? Jovens, quando nós estudamos lá em mecânica a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, lembram qual era a unidade de medida que nós usávamos para força? Newton. Isso, meu rei, Newton. E vai ser Newton para força elétrica também. Na verdade, qualquer tipo de força, independente da sua natureza, se ela é mecânica, elétrica, térmica, magnética, sempre vai ser medida em Newton. Então, força elétrica também medida em Newton. E aí, jovenzinhos, para encerrar esse raciocínio, eu preciso encostar uma carguinha na outra para que exista força elétrica entre elas? Não. Mesmo elas estando à distância, uma um pouco longe da outra, elas já interagem entre si. E sabe por que que isso acontece, jovens? Porque existe algo em volta delas chamado de campo elétrico. Quando esses campos, jovens, se aproximam, você não precisa encostar as cargas, elas já interagem entre si. Igual acontece com o ímã. O ímã tem um campo magnético. Quando você aproxima um ímã do outro, eles já se atraem ou se repelem, sem mesmo se encostarem. A mesma coisa acontece na parte elétrica, existe um campo elétrico. E eu vou colocar uma informação aqui, jovens, que eu julgo bastante importante. Esse campo, ele é uma propriedade não dá, né? É uma propriedade da carga elétrica. Beleza? Como assim, professor? Propriedade da carga elétrica. Se você tem carga elétrica em algum lugar, obrigatoriamente, em volta dessa carga, você tem também um campo elétrico. Não tem como, jovenzinho, você ter carga elétrica e não ter campo elétrico. Toda carga gera campo elétrico. E se em alguma região do espaço existe campo elétrico, é porque uma carga gerou esse campo elétrico. Ou seja, carga elétrica sempre gera campo elétrico. E se você tem uma região no espaço que contém campo elétrico, obrigatoriamente foi uma carga elétrica que gerou esse campo elétrico. Beleza? Então, não tem como ter uma e não ter a outra. Elas são dependentes uma da outra. Por isso que eu falo que o campo elétrico, ele é uma propriedade da carga elétrica. Tá bom? Se vocês olharem na página 124, jovens, ele dá um desenho para nós de como seriam as linhas de campo em volta da carga. Seriam como se fossem flechas, vetores que saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Então, olha a figura A, bem no finalzinho da página 124.
As linhas de campo, ó, saem da carga positiva e chegam na carga negativa. Para que serve esse desenho, jovens? Lá no ensino médio, você vai aprender a indicar o sentido da força elétrica só pelo desenho do campo. Sem saber se a carga é positiva, negativa, não vai precisar. Só olhando para o desenho você já sabe falar como que vai ser a força. E você sabe dizer se a carga está subindo, se a carga está descendo. Isso facilita muito o raciocínio para nós em termos de analisar o sistema sem ter que ficar pensando no sinal da carga, se é atrativo, repulsivo. Olha para o desenho e você já sabe o que está acontecendo, tá bom? Então, por mais que a gente não use esse conceito agora das linhas de campo, é importante que vocês saibam que essas linhas têm um significado bastante importante, tá? Quanto mais linhas você tem passando numa região, maior é a intensidade do campo elétrico. E aí maior também vai ser a intensidade da força que atua sobre uma carga naquele ponto. Então essas linhas trazem algumas informações bem importantes aí, beleza? E jovens, para encerrar a aula, eu deixei indicado lá no roteiro de vocês a leitura do tópico curiosidade da página 125, que é a gaiola de Faraday, tá bom? Não deixem de ler, jovenzinhos, porque na semana que vem a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso. Nós vamos falar sobre raios, descargas elétricas, como se proteger de raios e das descargas, como evitar que isso aconteça, se acontecer, o que fazer e assim por diante. Então a aula vai ser só para isso. Beleza? E a outra aula, nós vamos resolver esses exercícios do final do capítulo. Então, eu aconselho fortemente que você tente fazer esses exercícios ao longo da semana, para que daí na semana que vem você possa tirar suas dúvidas aí. Beleza, jovenzinhos? Fechou, professor. Mandem perguntinhas, vai lá. Pode falar aí, Pedro. Nenhuma, não. Opa, sem dúvidas. O chat está sossegado, ninguém mandou nada também. Então é isso aí, jovens. Obrigado pela atenção dos senhores, pela paciência de me suportarem por 2 aulas hoje. Nos vemos de novo na quarta-feira, jovenzinhos. Um ótimo final de semana para vocês. Me dê um tchau. E um ótimo dia do professor para você. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau.